E olha só, o Hospital da Criança e do Adolescente lá em Campina Grande registrou hoje a morte de uma criança por suspeita de meningite. Dessa vez quem traz as informações ao vivo para nós é Rafael Gonçalves. Boa noite para você, Rafa. Olinda, muito boa noite a você, a quem nos acompanha. Inicialmente uma correção, na escalada eu tinha dito que era uma menina, mas a informação aqui confirmada pelo hospital é que se trata, a vítima, de um menino de 7 anos de idade. Ele deu entrada aqui no Hospital da Criança e do Adolescente na noite de ontem. Para dar mais detalhes sobre essa situação, na morte que está sendo investigada, aqui conosco está a doutora Mariana Gurjão, médica pediatra do Hospital da Criança e do Adolescente. Doutora, muito boa noite para a senhora. O que é que a informação, que a gente pode trazer nesse momento, qual é a informação que a gente pode trazer sobre o quadro dessa criança, o que foi feito antes, todos os procedimentos. Boa noite. Sim, boa noite a todos. Então, essa criança, um menino de 7 anos, ele vinha com uma história já de alguns dias de uma otite, uma infecção de ouvido, Deu entrada aqui com a gente ontem, já num quadro mais avançado. Ele já havia sido atendido em queimadas anteriormente, e liberado, e chegou ontem aqui, trazido pelo SAMU, já num quadro mais grave. Em que foi feita a suspeita imediatamente de meningite, e sendo assim, nós tomamos as providências para o tratamento do quadro para o qual suspeitamos. Esse menino, ele estava com esse quadro, tinha sido medicado, voltou para casa por determinação de uma equipe médica de outro hospital. Esse tratamento, quais são aí as causas que precisam ser analisadas para não cometer atos como esse? Então, a meningite é uma possível complicação de um quadro de infecção de ouvido, que é a otite, que era o que o menino apresentava, uma infecção de ouvido que aparentemente não foi tratada com antibiótico terapia antes, que é o tratamento indicado, e talvez por isso tenha evoluído com esse quadro mais complicado, E o tratamento da meningite também é antibiótico terapia, que foi o que foi feito assim que ele chegou aqui. O hospital está adotando medidas, agora diante dessa situação. Quais são essas medidas? Então, diante de um quadro de meningite, a depender do agente causador que a gente suspeite, a gente vai direcionar o tratamento, antibiótico, e se for necessário, será feito antibiótico profilaxia para contactantes, que não foi esse caso, Como a gente acha que foi um quadro secundário a uma otite, um quadro mais arrastado, Nesse caso a gente não está pensando em uma meningite meningocócica, então nesse caso não há necessidade de antibiótico profilaxia para contactantes, mas claro, a necessidade de isolamento, que foi o que foi feito. Assim que ele chegou, foi posto em isolamento de contato e iniciado o tratamento. Dentro das medidas sanitárias do hospital, de cuidado com outras crianças, o que é que está sendo feito? Então, foi feito isso, isolamento de contato dessa criança, desde a chegada ela ficou isolada, de contato em relação aos outros, e feito o tratamento com antibiótico para ela, Como a gente não está pensando em uma meningite meningocócica aqui, não há necessidade de profilaxia de contactantes ou de maiores cuidados em relação às outras crianças do hospital, que não o isolamento de contato que foi feito quando ele chegou. Doutora, numa situação como essa, para quem está em casa, qual é a dica, a orientação para os pais? A meningite, ela é uma doença que afeta todas as idades. Quais são as faixas etárias que precisam atenção redobrada? Então, a gente tem que ficar atento sempre aos sinais de alarme, certo? Uma criança com febre sonolenta é um sinal de alarme. Então, ela está sonolenta, está mais caída, é um sinal de alarme. Está com uma dor de cabeça importante, é um sinal de alarme, certo? Então, em caso de a criança está muito, que a gente chama toxemiada, muito caída, ela precisa ser avaliada, certo? E claro, sempre manter o cartão vacinal em dia, Lembrando que a gente tem vacinas que protegem contra agentes causadores de meningite. Doutora Mariana, muito obrigado pela sua participação e os esclarecimentos. Nossos sentimentos a essa família, é muito doloroso, perder uma pessoa. Imagine uma criança que tinha aí um futuro pela frente. A gente segue acompanhando este caso. Linda. Claro, com certeza. A gente não imagina a dor, dessa família, sobretudo da mãe, por exemplo, de como é que está essa situação. Obrigada, Rafa, pelas informações.